Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, na aula de circunferência parte 1, eu deixei alguns exercícios para vocês fazerem. E agora vai a resolução desses exercícios. Vamos começar? Então, vamos começar com a questão de número 4, tá? Tanto a 4 quanto a 5 era o quê? A partir do gráfico, a gente identificar o centro, o raio, e achar a equação reduzida ou padrão da circunferência. Ali na 4, o centro da circunferência ficou bem na origem também. O centro no 0, 0. E o raio, ó, 1, 2 unidades, tá? 1, 2, 1, 2, 1, 2. E o raio igual a 2, tá? Então, quando é 0, fica sempre só x ao quadrado, né? Se o y é 0, também fica só y ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado, 2 ao quadrado igual a 4, tá? Na 5, o centro ficou no ponto 2 e 1, né? O centro, 2 e 1. E o raio, uma unidade só, raio igual a 1. Então, vai ficar x menos 2 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, que é o y do centro, x do centro, que é igual a raio igual a 1, 1 ao quadrado é 1 também. Tá bom? Na 6, o centro da circunferência ficou bem aqui, ó, no ponto menos 3 para x e 0 para y. E o raio, 1, 2, 3, o raio igual a 3, tá? Então, ó, 3, 3 para cima, 3 para baixo. Então, vai ficar x menos 3, porque o x do centro é 3, ou menos 3, então fica mais, sempre ao contrário, né? Ao quadrado. Como o y do centro é 0, vai ficar só o y ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado, e 3 ao quadrado é 9, tá bom? Na 7, o centro ficou bem aqui, ó, que é o ponto menos 4 para x e menos 2 para y, tá? Menos 4 e menos 2. E o raio, ó, como ele deu um ponto aqui, ó, esse ponto que pertence, ele tá no x igual a menos 4, tá? Então, ele tá bem na altura x igual a menos 4. E o y, ele tá ali, ó, tá vendo? Menos 3,5? No menos 3,5. Então, o raio é essa distância aqui, é do centro até o ponto, né? Ó, que vai ficar de menos 2 até menos 3,5. Ou seja, o raio é igual a 1,5, tá bom? Ou vocês podem fazer, como vai ali do menos 2 até menos 3, menos 3,5, então, em módulo, você subtrai, ó, menos 3,5 menos o menos 2, tá? Que aí ele vai te dar a distância, tá? Então, fica menos 3,5 mais 2, que é menos 1,5 em módulo, porque a distância é uma medida sempre positiva, dá 1,5, tá bom? E aí, eu só vou jogar na fórmula. Se o x do centro é menos 4, então vai ficar x mais 4 ao quadrado. Se o y do centro é menos 2, então vai ficar y mais 2 ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. O raio é 1,5, 1,5 ao quadrado, tá? Ou eu posso tirar o 1,5 ao quadrado, né? Mais y mais 2 ao quadrado. E 1,5 ao quadrado é igual a 2,25. Aqui na 8, ele me deu o centro, que é menos 8 e menos 2. Então, na equação reduzida, fica x mais 8 ao quadrado, mais y mais 2 ao quadrado. Lembra que está negativo, vem positivo, que é igual ao raio ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, que é 4. Então, tem a equação na forma reduzida. Para fazer o gráfico, primeiro eu coloco o centro, ponto do centro, que é o menos 8 e o menos 2, tá? Coloquei o centro. Você vai pegar o seu compasso e abrir na distância 2 unidades, que é o valor do raio. Aí, você coloca a ponta seca, que é a ponta que aperta no centro, e é só girar, tá bom? Aqui, como eu tô sem compasso, né, eu vou fazer na mão mesmo. Então, o raio é 2, então ele vai passar aqui, ó, raio 2,
O centro tá aqui, 2 para lá, o centro tá aqui, 2 para cima, o centro tá aqui, 2 para baixo, tá? Então, a minha circunferência vai passar por esses pontos, né? Que tem a distância 2 do centro, que é o raio, tá? Eu vou fazer na mão e a gente finge que ela ficou redondinha, tá bom? Vocês vão fazer com compasso aí. Aqui na 9, ele também me deu o centro e o raio. Então, com o centro, x menos 4 ao quadrado, né? Mais y mais 6 ao quadrado. Lembra que é sempre ao contrário, se tá menos 6, vem mais 6. E eu preciso do raio ao quadrado, e 2,5 ao quadrado é 6,25, então é igual a 6,25. Aqui eu tenho a equação reduzida ao padrão da circunferência. Para fazer o gráfico, eu vou ali, coloco o centro, que é o ponto 4 e menos 6, ali 4 e menos 6, tá? Então, o centro tá aqui, ó, 4 para x, menos 6 para y, e o raio é igual a 2,5, tá? Então, como eu tô sem compasso, eu vou medir, ó, a partir do centro, 1, 2,5. A partir do centro, 1, 2,5. A partir do centro, 1, 2,5. A partir do centro, 1, 2,5, tá bom? E aí, lógico que vocês vão, lembrando que vocês vão fazer com compasso, tá? Eu estou fazendo na mão, então vamos fingir que ela ficou super redondinha, tá bom? A 10, o centro está fracionário, mas ainda é um centro, tá? Então, vai ficar x mais 4 quintos ao quadrado, mais y menos 7 quintos, que é o y do centro ao quadrado. Tá? O meu 5 ficou feio ali, 7 quintos, que é igual raio ao quadrado. Então, raiz de 7 ao quadrado, que é igual a 7. Então, tem equação reduzida, tá? Para fazer o gráfico, vou colocar ali o centro, menos 4 quintos é menos 0,8, tá? E 7 quintos é 1,4. Então, eu vou ali no gráfico e vou colocar menos, aqui tá 0, de 0 e 1, 0,8 tá ali, menos 0,8 e 1,4 mais ou menos aqui, ó, 1,4, tá? Então, ali tá o meu centro, belezinha? E aí, o raio é igual a raiz de 7, que é aproximadamente 2,6, tá bom? Aí, vocês vão pegar o compasso, abrir na largura 2,6, coloca a ponta seca que machuca no centro e gira, e aí você tem a circunferência, tá? Aqui eu vou fazer na mão, mas aí eu vou precisar somar, né? Então, no caso aqui, o meu centro tá no menos 0,8, tá bom? Aí, o que eu vou fazer? Eu preciso saber onde é que ela para aqui para dar 2,6, tá? Então, vou contar aqui no gráfico mesmo. Tá no 0,8, né? Eu vou contar 0,8, essa distância aqui, né? Mais 1,8, né? Para 2,6, falta, 1,8 menos 0,8, mais ou menos aqui, tá bom? E aqui para cima, né? Aqui tá no 1,4, né? Então, 1,4 até o 2 ali dá 0,6, mais 1,6, né? Mais 2,6. Para baixo agora. Tô no 1,4, então até aqui é 0,4, 1,4, 2,4 mais 0,2, que aí dá os 2,6. E para cá também. Aqui eu tô no ponto 8, então até aqui dá 0,2, 1,2, 2,2, né? Falta 0,4. Mais ou menos aqui, tá bom? E aí eu vou fazer a minha circunferência, né? Você imagina que ela saiu certinha, redondinha, só que não, tá bom? Qual é a equação da circunferência com centro menos 15, 26 e que passa pelo ponto A? Então, ele está falando que esse ponto A pertence à circunferência, tá bom? Retas, lembra que retas a gente identifica como uma letra minúscula do nosso alfabeto. Reta R, reta S, reta T.
Circunferências a gente identifica como uma letra grega, tá? Delta, gama. Então, tá. Se eu tenho o centro, então ela vai ficar x mais 15 ao quadrado, mais y menos 26 ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Para eu achar a equação de circunferência, está faltando o meu raio. Mas ele me deu um ponto que pertence à circunferência, tá? Então, como na reta, todo ponto que pertence à reta satisfaz sua equação. Na circunferência também. Porque esse x e y que fica na equação da circunferência, ela representa qualquer ponto da circunferência. E aí eu posso substituir o x e o y do meu ponto na equação da circunferência, que é verdadeira. E aí eu vou substituir o x por 44, o y por menos 57, menos 26 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Porque agora só tem o raio de incógnita e eu consigo achar o valor dele, tá? Então, eu vou ter 44 mais 15 dá 59 ao quadrado, mais menos 57 menos 26 dá menos 70 menos 83 ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. Aí, eu vou ter que raio ao quadrado vai ser igual 59 ao quadrado mais 10.370, tá? E o raio, né, vai ficar igual a raiz quadrada de 10.370. Raiz quadrada ns, o raio, aproximadamente 101,83, tá bom? E aí, eu volto, né, a equação da circunferência que ele pede. Então, x mais 15 ao quadrado, mais y menos 26 ao quadrado, tá? Que é o centro, e o raio ao quadrado, que é igual a 10.370, tá bom? Só prestar atenção que muita gente erra isso. Aqui no lugar do raio ao quadrado, de colocar o valor do raio, tá? Então, lembra que é raio ao quadrado que vai aqui. Então, aqui, lembra que se tá menos 6, significa que o x do centro é igual a mais 6, né? Se tá mais 3, significa que o y do centro é menos 3, sempre ao contrário. Então, eu tenho que o centro, 6 e menos 3, tá? E o 81 é igual ao raio ao quadrado, que é 81. Ou seja, o raio, raiz de 81, que é igual a 9, tá? Quando tá ao quadrado, né, passa mais ou menos raiz. Mas como raio é uma medida, eu vou considerar só o positivo, tá? Então, já vou fazer direto. Então, achei o centro e achei o raio. Na 15, mesma coisa. O x do centro, se está mais 3,5, é menos 3,5. O y do centro está mais 4, está menos 4, então aqui é mais 4 y no centro. Então, eu tenho o centro, menos 3,5 e 4. E o raio ao quadrado igual a 7. Raio ao quadrado igual a 7, raio igual a raiz quadrada de 7, tá? Na 16, então, x do centro igual a mais 9 sobre 2, e o y do centro igual a menos 21 sobre 4. Logo, eu tenho o centro, 9 sobre 2 e menos 21 sobre 4. E o raio ao quadrado, que é igual a 0,36, logo o raio, raiz de 0,36, que é igual a 0,6, tá bom? Só questão de notação, 9 sobre 2 é exatamente igual a 4,5. Então, eu posso colocar, em vez de 9 sobre 2, 4,5, tá bom? E 21 sobre 4 é exatamente 5,25, né? Então, também posso colocar 5,25 também, tá? Eu só vou pedir para vocês que, se for uma dízima não periódica, por exemplo, periódica ou não periódica, vamos supor que seja 1/3.
mantém 1/3, tá? 1/3 e 5/7, por exemplo. Tá? Mantém a fração, porque aí é o valor exato. Tá? Mas no caso de 9/2 é exatamente 4,5, tá? E menos 21/4 é exatamente, faltou negativo aqui, menos 5,25. Qual é a equação da circunferência que tem centro no ponto 5 e menos 3 e que passa pela origem? Se ele está falando que passa pela origem, ele quer dizer que passa pelo ponto 0,0, que é a origem do sistema cartesiano, ou que o ponto 0,0 pertence à minha circunferência, tá? Então, eu tenho centro e um ponto que pertence à circunferência, tá? Então, lembra, eu posso substituir, ó, x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. Então, eu posso substituir esse ponto que pertence, né, no x e y, que é o que representa qualquer ponto da circunferência. Então, vai ficar 0 menos 5, que é o meu x do centro, né, mais 0 menos o menos 3, então vai ficar mais 3, que é o y do centro ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado, porque agora eu acho o raio, né? Então, vou ter aqui, menos 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9, que é igual a raio ao quadrado. Somando 9 mais 25, dá 34, logo raio igual a raiz quadrada de 34, certo? E aí, ele quer a equação, né? Então, vai ficar x menos 5 ao quadrado mais y mais 3, né? Ó, inverte. Se é mais 5 é menos 5, se é menos 3, ele vai mais 3. Igual a raio ao quadrado, que é 34. Ó, raio ao quadrado, 34. No 4 ficou feio. Aí, eu tenho a equação desta circunferência. Qual a equação da circunferência que tem centro no ponto 4, 6 e que é tangente ao eixo y, tá? Então, vou colocar ali o ponto 4 e 6, tá? O centro tá ali, 4 e 6. Se ele é tangente ao eixo y, essa circunferência só vai tocar no eixo y em um ponto, tá? Para ser tangente. Então, esse ponto vai cair aqui, ó, no ponto 0 e 6, tá? Significa que o raio dessa circunferência é igual a 4, tá? Tá andando de 2 em 2, né? 2, 4. Então, vai cair aqui, 2 para cima, né? 4 e 4 para baixo, tá? Então, uma circunferência, ela vai ficar assim, né? Ó, tangente, que toca em um ponto só, tá? E aí, centro 4 e 6 e o raio igual a 4, então, eu vou ter que a equação é x menos 4 ao quadrado, mais y menos 6 ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado, 4 ao quadrado, que é 16, tá bom? Tem que ser exatamente ali no ponto, porque que acontece, ó, se for um pouquinho antes, tá? Vou colocar o esboço aqui, ó, eixo x e o eixo y. Aí, o centro 4 e 6 tá bem aqui, tá? Se esse ponto vir depois, tá? A circunferência vai fazer isso aqui, e aí vai tocar em 2 pontos, aí ela é secante, tá? Se esse ponto ficar antes da tangente, aí ela não vai tocar na tangente, não vai tocar no eixo y, ou seja, não vai tangenciar o eixo y, tá bom?